Se você não tem disfunção erétil, tomar um tadalafil ou um citrato de sildenafil só para dar um up pode até parecer seguro, mas a gente tem que tomar cuidado porque tem risco de dependência psicológica, pode trazer efeitos colaterais, principalmente se você exagerar na dose ou misturar com álcool e outras substâncias. Então, antes de encarar esses comprimidos como uma bala de festa, fica aqui comigo que eu vou te explicar tudo o que você precisa entender para realmente saber se vale a pena. E para quem não me conhece, eu sou o Dr. Gustavo Stocker, médico, professor e autor de livros sobre saúde. Aqui a gente desmistifica de forma direta, baseada em evidências, tudo relacionado à saúde, endocrinologia, função sexual, psiquiatria. Então já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. Então, bora começar. Então, eu vou falar um pouco do contexto. Como surgiram essas drogas e para que elas servem? O Viagra, o citrato de sildenafil, foi desenvolvido inicialmente para tratar angina, aquela dor no peito de causa cardiovascular, e descobriram, por acaso, que ajudava também na ereção. Virou um sucesso mundial no combate à disfunção erétil. O Cialis, que é o citrato de tadalafil, é conhecido pela ação mais prolongada e pode durar até 36 horas. Também é indicado hoje em dose baixa para tratar a hiperplasia prostática benigna. São medicamentos muito seguros quando utilizados para tratar disfunção erétil comprovada ou problemas prostáticos, como a HPB. Tá, doutor, mas e quem tá 100% saudável? Bom, o mecanismo de ação envolve o bloqueio da fosfodiesterase tipo 5. Essa enzima ela degrada GMP cíclico que mantém a dilatação dos vasos sanguíneos do pênis. Ao inibir essa enzima, você prolonga a vasodilatação, prolongação do óxido nítrico, favorecendo então a ereção. E se você não tem problema algum? Bom, talvez você perceba um leve bust, mas isso não te dá nenhum superpoder. Muitas vezes, o maior efeito é essa confiança psicológica que a droga dá. Mas se você não tem nenhum problema de origem vascular, dificilmente você vai ter um benefício significativo. Então, muitos utilizam de forma recreativa essas drogas para garantir uma maior performance ou tirar essa ansiedade. No entanto, isso não tem uma ação direta nesses pacientes que não têm esses problemas que eu mencionei. Normalmente, homens mais inseguros, que têm esse medo de falhar na hora H, acham que esse comprimido vai resolver essa insegurança. Por isso que muitos utilizam dessa forma recreativa. Também tem a questão social. Baladas, festas em que se utiliza álcool e outras drogas, muitas pessoas acabam recorrendo ao tadalafil, ao sildenafil para tentar mitigar esses efeitos colaterais que essas drogas têm sobre a função sexual. Isso até pode soar de certa forma empolgante no discurso para algumas pessoas, mas pode trazer muitos riscos. Em relação aos principais colaterais nesses casos, no meu entendimento é a dependência psicológica. Você passa a achar que só funciona com o medicamento. Isso gera um ciclo vicioso. Sem a pílula, você fica tenso e falha. E quando utiliza, confirma a necessidade do comprimido. Esse é o principal problema. Depois, para retirar esse medicamento, acaba sendo muito difícil. Outros problemas, como queda de pressão, sintomas cardiovasculares, são menos comuns, mas podem acontecer, principalmente se você mistura com álcool ou outras substâncias, já que isso pode amplificar os efeitos hipotensores desses medicamentos. Outra coisa, tomar nitratos, que é medicamentos para angina, junto com o Tadala ou com o sildenafil, acaba sendo muito perigoso. Em relação à ereção, se ela passa de 4 horas, isso acaba sendo uma emergência médica. A gente chama isso de priaprismo. O tecido peniano fica sem oxigênio, podendo trazer danos permanentes para o órgão genital. Então, esse é um dos colaterais possíveis e que são amplificados quando a gente mistura com outras substâncias que podem ter um efeito somatório aí nesse mecanismo. Outro problema é a questão da visão turva ou visão alterada. Muitos indivíduos relatam uma visão azulada ou embaçada por conta do leve bloqueio de outra enzima, fosfodiesterase tipo 6, que tem efeito vasodilatador também nessa parte, na questão da visão. Em doses altas, isso pode trazer um incômodo. Inclusive, um dos exemplos eu tive durante minha prática clínica, né? Um paciente veio me relatando essas queixas de visão embaçada. Quando eu fui investigar, ele estava por conta própria usando tadalafil na dose de 20 mg por dia, o que é uma dose extremamente alta, considerando que o uso diário ali leva em consideração a dose de 5 mg. Por isso, nesses casos, o problema em relação à visão foi causado justamente por essa dose excessiva e que, no primeiro momento, eu desconhecia. Bom, doutor, e esses medicamentos, então, eles podem ser realmente seguros? Sim, eles podem, mas o uso seguro depende de como ele é feito. Em relação ao uso terapêutico no tratamento da disfunção erétil, são de fato medicamentos muito seguros em relação ao risco-benefício, bem estudados, com poucos efeitos colaterais na dosagem certa. Mas o uso recreativo, feito de forma excessiva, ou seja, se você exagerar na dose ou misturar com outras drogas, pode ter complicações. E se você não tiver disfunção erétil, provavelmente o benefício será mínimo e você terá um risco ali de dependência psicológica. Bom, doutor, e quando pode realmente fazer sentido, mesmo se eu não tiver disfunção erétil? Em casos de ansiedade esporádica, alguns médicos
médicos podem prescrever numa dose adequada para quem tem uma ansiedade de performance mais pontual, mas isso deve ser bem orientado e controlado, levando em consideração que também há um risco de dependência relacionado a esse tipo de utilização. Em momentos onde há uma situação específica de estresse, por exemplo, há casos em que a pessoa está passando por uma forte pressão e acabou falhando ali no momento da hora H. O médico, nesse caso, pode avaliar e decidir se vale o uso temporário, mas não é algo para virar um hábito, isso tem que ficar claro. E também há aplicações além do sexo, como eu mencionei já no início do vídeo, na hiperplasia prostática benigna, relacionada ali a alguns sintomas da condição. Tadalafil em dose baixa ajuda muito na melhora do jato urinário. Em casos de hipertensão pulmonar, o sildenafil, em formulações especiais, também é usado para tratar esse problema cardiopulmonar. Também ajuda a melhorar a qualidade de vida dos pacientes que têm disfunção erétil, já que é indiscutível que quem sofre de disfunção tem um enorme ganho na vida sexual e autoestima ao usar corretamente esses medicamentos. Eu quero trazer alguns exemplos de problemas reais para você não cair em cilada. Por exemplo, o cara jovem, saudável, mas sempre toma um azulzinho para encontro. Ele fica tão dependente que sem o medicamento não consegue ter ereção. Nesse caso eu tenho uma pura ansiedade condicionada. Outro exemplo negativo é misturar balada com Tadala. A mistura com álcool, vira a noite bebendo e aí de repente sente a palpitação, a pressão cai e o indivíduo acorda no pronto-socorro. Ou pior, tem um priapismo de 5 horas, tem que ir para a emergência por conta da ereção. Outro exemplo negativo, misturar nitrato com algum desses inibidores da fosfodiesterase tipo 5. Quem tem dor no peito e carrega esse comprimido de nitrato pode ter um colapso cardiovascular ao combinar tadalafil ou sildenafil. Às vezes esse indivíduo nem imagina que essa combinação pode ser tão perigosa. Agora eu quero dar algumas dicas para você de uso consciente se mesmo assim você quiser experimentar. Primeiro, tenha uma avaliação médica prévia. Cheque tua saúde cardiovascular, pergunte sobre as interações com outros medicamentos que você eventualmente pode tomar. Isso é bem melhor do que você arriscar fazer isso por conta própria. Evite o excesso de dose. Mais que 100 mg de sildenafil ou acima de 20 mg de tadalafil de uma única vez não aumenta o benefício, só o risco de efeitos colaterais. Terceiro ponto, modere no álcool. Exagerar na bebida alcoólica potencializa os efeitos colaterais e se misturar ainda com outras drogas, esse risco multiplica. Quarto ponto, saiba a hora de parar. Sentiu que está ficando dependente psicologicamente? Busque ajuda profissional. Pode ser aí uma ansiedade de fundo que é melhor ser tratada de outra forma. Então tá aí o veredito. Tomar Tadala e sildenafil sem precisar não é proibido, mas também está longe de ser inofensivo. Eles são bem seguros para quem realmente tem disfunção erétil e usa do jeito certo. Já para uso recreativo, pode ser que o ganho seja ínfimo e o risco de dependência psicológica e efeitos colaterais seja maior do que você imagina. Então leve isso em consideração. Minha dica final é, se você quer melhorar a tua performance sexual sem ter disfunção erétil, investigue as causas de ansiedade, estresse, estilo de vida e converse com um profissional antes de sair comprando comprimido sem ter indicação. Prevenção é sempre o melhor medicamento. Investigar as reais causas do problema é sempre melhor do que tomar um medicamento por conta própria. Se você gostou do vídeo, então deixa o like, se inscreva aqui no canal para mais conteúdos aí de saúde, performance, emagrecimento, enfim. Grande abraço e até a próxima.